Paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao nosso canal, Claudete Rodrigues, Palavras Bíblicas e Reflexão. Hoje faremos uma reflexão sobre a viagem do maior missionário bíblico, o apóstolo Paulo. Atos 20:1. Aí viagem de Paulo. Paulo decide viajar de Éfeso para Jerusalém, passando por Macedônia e Grécia. Ele envia Timóteo e Erasto à Macedônia, enquanto fica em Troade esperando por eles. Asterisco 2. A visão do homem macedônio. Paulo tem uma visão de um homem macedônio clamando por ajuda. Ele entende que Deus o está chamando para evangelizar a Macedônia. Asterisco 3. A pregação em Troade. Paulo prega em Troade e realiza um milagre, ressuscitando um jovem chamado Eutico que havia caído do terceiro andar. 4. A viagem para Mileto. Paulo e seus companheiros viajam para Mileto, onde Paulo chama os líderes da igreja de Éfeso para se despedir. 5. O discurso de despedida. Paulo faz um discurso emocionado, lembrando os líderes da igreja de Éfeso da importância de cuidar da igreja e de se manterem fiéis à doutrina de Cristo. Asterisco 6. A partida. Paulo e seus companheiros partem para Jerusalém, sabendo que Paulo enfrentará dificuldades e prisão. Comentário. Liderança. Paulo é um exemplo de liderança, cuidando da igreja e dos seus líderes. Obediência. Paulo obedece à chamada de Deus, mesmo sabendo que enfrentará dificuldades. Despedida. O discurso de despedida de Paulo é um exemplo de como se despedir de forma significativa e emocional. Versículos importantes. E agora, eu sei que todos vocês, por toda a província da Ásia, verão mais a minha face. Atos 8:25 da noite. Mas de uma coisa estou certo: o Espírito Santo testifica em cada cidade que me estão esperando cadeias e tribulações. Atos 8:23 da noite. Asterisco, 14 de outubro 9:02 da manhã. Meta aí. Atos 20. A jornada missionária de Paulo. Asterisco 1. A viagem de Paulo. Paulo decide viajar de Éfeso para Jerusalém, passando por Macedônia e Grécia. Ele envia Timóteo e Erasto à Macedônia, enquanto fica em Troade esperando por eles. Asterisco 2. A visão do homem macedônio. Paulo tem uma visão de um homem macedônio clamando por ajuda. Ele entende que Deus o está chamando para evangelizar a Macedônia. Asterisco 3. A pregação em Troade. Paulo prega em Troade e realiza um milagre, ressuscitando um jovem chamado Eutico que havia caído do terceiro andar. 4. A viagem para Mileto. Paulo e seus companheiros viajam para Mileto, onde Paulo chama os líderes da igreja de Éfeso para se despedir. 5. O discurso de despedida. Paulo faz um discurso emocionado, lembrando os líderes da igreja de Éfeso da importância de cuidar da igreja e de se manterem fiéis à doutrina de Cristo. Asterisco 6. A partida. Paulo e seus companheiros partem para Jerusalém, sabendo que Paulo enfrentará dificuldades e prisão. Comentário. Liderança. Paulo é um exemplo de liderança, cuidando da igreja e dos seus líderes. Obediência. Paulo obedece à chamada de Deus, mesmo sabendo que enfrentará dificuldades. Despedida. O discurso de despedida de Paulo é um exemplo de como se despedir de forma significativa e emocional. Versículos importantes. E agora, eu sei que todos vocês, por toda a província da Ásia, verão mais a minha face. Atos 8:25 da noite. Mas de uma coisa estou certo: o Espírito Santo testifica em cada cidade que me estão esperando cadeias e tribulações. Atos 8:23 da noite. Perguntas para reflexão. Qual é a chamada de Deus para você? Como você cuida da igreja e dos seus líderes? Qual é a sua atitude em relação às dificuldades e tribulações? Espero que essa reescrita e comentário de Atos 20 tenha sido útil para você. Obrigado por assistir até o final. Assista outros vídeos do canal, deixe a sua curtida, inscreva, compartilha. Deus te abençoe sempre.